Certamente você já deve ter ouvido falar na obra do Umberto Eco, O Nome da Rosa, que foi 2 vezes adaptado para a 7ª arte, uma em formato de filme e outra mais recentemente em formato de série pela Star Play. A discussão de fundo na narrativa é sobre o riso como sinônimo de pecado associado a Satã, então algo demoníaco e que deveria ser duramente desprezado pelos cristãos. Essa narrativa, ela nasce dentro da patrística, onde em conjunto cria-se um mito de que Jesus nunca riu e que tinha um intuito de, como nós vamos ver aqui, de um lado reforçar aspectos morais de controle sobre os corpos cristãos, sendo então um caminho para a salvação e um sinônimo de ser um bom cidadão. Um outro ponto é uma profunda crítica aos cultos politeístas que tinham, ou melhor dizendo, valorizavam o riso como parte de seus aspectos rituais. Mas isso a gente vai entender melhor após a vinheta. Na antiguidade, o riso desempenhou diferentes funções, entre elas de cunho religioso. Quando nós analisamos os cultos politeístas agrários, cultos de mistérios, nós vemos uma forte presença e um aspecto bastante positivo do riso, estando presente em importantes mitos e ritos, onde ele é associado com a fertilidade ou como um mecanismo para se obter um casamento. Contudo, a partir do 2º século, a chamada autoproclamada ortodoxia, que começa a tecer modelos de um cristianismo visto como verdadeiro, como singular, único, passa a fazer críticas às normas morais, comportamentais desses cultos politeístas e até então daquela sociedade vigente. É nesse momento que o riso passa a ser criticado, passa a ser visto como aquele que leva à má conduta, aquele que leva ao pecado. Alguns autores que eu posso destacar aqui, que fizeram comentários bastante críticos ao riso, foram Eusébio de Cesareia e Clemente de Alexandria. Autores que tomam como base, inclusive, ideias presentes dentro do Corpus Paulino, em que o corpo deve ser constantemente vigiado para que esses cristãos não saiam de um ideal, de uma moralidade cristã. A gente vê nesse sentido que a crítica ao riso está associada à construção de uma identidade cristã que se opõe, então, às práticas, aos costumes do mundo ou de ritos politeístas. É nesse contexto, inclusive, que nós vamos ver esses autores criando uma espécie de um binômio, onde nós temos, de um lado, os cultos politeístas associados a uma espécie de uma danação, por terem em sua centralidade o corpo, a sexualidade, o riso, isso tal como esses autores da patrística estão lendo esses cultos. E de outro, nós temos eles definindo, apontando o cristianismo como um caminho de acesso ao sagrado por meio do controle do corpo e algo que precisa estar ligado a algo transcendental. É até interessante olhar as descrições que são feitas sobre cultos e festivais ligados a Baco, onde sempre são descritos como cultos ligados
à idolatria, cultos associados à ausência de pudor e que levam o homem ao pecado. É uma acusação muito forte de que esses cultos levam à prática uma espécie de um deus, um culto, uma moralidade falsa. Isso é até interessante porque recentemente o Ricardo de Oliveira teve aqui no canal lançando o livro dele, e onde ele comenta a apropriação por parte desses autores da patrística do termo ateu, em que cristãos, já nesse contexto de singularização desse movimento, dessa autoproclamada ortodoxia, vão criticar esses cultos politeístas de não serem adoradores ou não adorarem de forma correta o verdadeiro Deus, justamente por suas práticas morais, por suas condutas e uso de idolatria. Contudo, é apenas no século V que nós vamos ter uma espécie de um apogeu dessa crítica ao riso, dessa demonização do humor. E quem fará essa crítica é João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, onde João Crisóstomo vai instaurar a máxima do mito de que Jesus nunca riu e que o riso é coisa de Satã, coisa de Satanás. E para isso, ele vai se valer de escritos ligados à tradição paulina, na sua homilia, em que ele vai dizer o seguinte: o riso degrada e arruína tudo. Ele subsiste em nossos hábitos e costumes, em nossos prazeres, em nossas relações. Choremos, meus caros irmãos, choremos, para que possamos rir e nos divertir, sinceramente, ao tempo da verdadeira alegria. As alegrias daqui de baixo são inteiramente misturadas de tristeza, nunca são puras. As do alto, distantes de todas malícias, de todas impurezas, são desprovidas de qualquer perigo. E ele ainda conclui: não é Deus que nos inspira este gosto pelo divertimento, é Satã. Além disso, para sustentar sua tese de que Jesus nunca riu, João Crisóstomo buscou nos evangelhos passagens em que o riso aparece sempre associado aos adversários de Jesus, tal como as passagens que eu também estou projetando em tela. Disse: ide-vos embora. A menina não morreu, mas está dormindo, e zombaram dele. Mateus 9, 24. Os homens que guardavam Jesus zombavam dele, batendo-lhe. Lucas 22, 63. Essas falas de Dom Crisóstomo são interessantes porque elas parecem não atingir apenas e tão somente aos cultos politeístas, embora nós vejamos que tenha sido a base de oposição ou de construção dessa identidade cristã proposta pela autoproclamada ortodoxia, mas também visava atingir a um outro grupo, que são aqueles ligados aos cristianismos de textos que hoje não se fazem presentes dentro da lista canônica. Que textos são esses? Textos de ambiente gnóstico, como Atos de João, o Evangelho de Judas e o Evangelho da infância de Tomé, em que Jesus aparece constantemente rindo, um retrato de um Jesus radicalmente diferente do apresentado por esses padres da igreja, mais especificamente por João Crisóstomo. Assim sendo, o mito de que Jesus nunca riu servia como uma forma de blindar e mesmo questionar, demonizar dois grupos. Primariamente, esses cultos politeístas e, ponto 2, esses grupos de cristãos gnósticos em que não tinham problema em ver Jesus em cenários de riso,
Ainda assim, não deixa de ser interessante observar também que essa fala de João Crisóstomo é tão poderosa que fez com que os retratos sobre Jesus, em longa duração, de um modo geral, não colocassem rindo, sorrindo, causando inclusive um certo estranhamento na audiência quando nós temos um Jesus que sorri. Mas o dado curioso é que, a partir de trabalhos recentes voltados para o campo da análise da retórica no mundo antigo, bem como que levam em consideração a função social do riso nessa sociedade marcadamente ritualizada, marcadamente oral, observam que em passagens como Lucas 6:21, que diz: "Bem-aventurados os que chorais, agora, porque rireis", que apontam que, na verdade, Jesus não estaria condenando o riso, mas alertando a postura de ricos por estarem se gabando de sua posição e que no futuro essa situação seria revertida. Então, isso significa dizer que esse retrato de um Jesus que nunca riu, ele está ausente entre essas primeiras gerações de cristãos e que não foi um problema quando a gente confronta a documentação canônica e extracanônica em ver Jesus com traços de um ambiente usando o riso como uma crítica social ou como um tom de humor. Mas esse Jesus que ri se torna um problema a partir do século II, momento onde surgem as bases dessa chamada autoproclamada ortodoxia e que tem como base o discurso paulino sobre um forte controle social do corpo, como um ideal a ser alcançado por esses cristãos. E também nessa violenta disputa entre grupos politeístas e grupos gnósticos cristãos. Nesse sentido, o riso, então, passa a ser descartado dessa tradição cristã como uma forma, então, dessa autoproclamada ortodoxia eliminar as concorrências dessa relação político-religiosa em construção dentro do Estado romano. Enfim, galera, era isso. Deixem aí comentários e até a próxima!